Vamos então para fazer os nossos nuggets saudáveis. Vou para os ingredientes, tá, Rafa? Vamos lá. 8 xícaras de chá de peito de frango. Isso. Aí ele tá picadinho? Tá picadinho. Tá, ótimo. Meia cebola picada. 2 dentes de alho. Meia xícara de chá de cheiro verde. 1 colher de chá de açafrão da terra. 1 colher de chá de sal. 1 colher de chá de orégano. 5 colheres de sopa de vinagre. 5 colheres de sopa de óleo. 4 ovos. Meia xícara de chá de leite. 2 xícaras de chá de farinha de trigo. E 2 xícaras de chá de farinha panko. Já tá colocando tudo no liquidificador, Rafa? Isso. Você foi falando, eu fui colocando, Olha eu vou explicar ela. para as pessoas. Ah. Esse processo é simples dessa forma. Eu vou bater todos os ingredientes aqui, depois eu vou acrescentar aos poucos o peito de frango, vou bater também no liquidificador e vou empanar. E aí ele vai ficar a massinha aí. Vai ficar a massinha de frango. Boa, gostei, Rafa. Então vamos lá. Vamos lá. Misturei todos os ingredientes, como vocês puderam acompanhar. E agora eu vou bater. Tá? Eu venho colocando o Tá frango. esperto. Vai colocando o frango. Obrigada. Já coloca tudo uma vez, né, Rafa? Coloca tudo de uma vez. O liquidificador, se você for fazer em casa, pode picar o frango bem menor, o tamanho, e toma cuidado para ele não queimar, né? Então sempre bater uma quantidade menor. Aqui, como esse liquidificador é potente, então nós batemos ele mais, com a maior quantidade. Vai me ajudar? Minha mão ficou lisa. Isso. Ó, ele virou uma pasta de frango. Tá. Ele fica bem grossinho. Fica bem grossinho. Daí aqui eu vou adicionar um pouquinho de farinha de trigo aqui, só para ele ficar com uma consistência mais firme. Tá? Mexo bem. É interessante as pessoas de casa testarem não só com frango, mas se quiser fazer com linguiça, com carne seca, com carne moída, com vários tipos de carne você pode fazer. Legal, Rafa. Daí, ó, misturei aqui a farinha agora. Você tá vendo que a textura ficou como se fosse de um pãozinho? Uhum. Daí eu levo pra geladeira para resfriar. Quanto tempo, Rafa? Eu levo por meia hora. Porque o que acontece? Nós fizemos um processo de bater todos os ingredientes no liquidificador. Então eu bati tanto o cheiro verde quanto a cebola, são ingredientes que têm ácido. Se eu fritar agora, vai ficar com um sabor muito forte. Então nós vamos levar ele para a geladeira por isso. Daí aqui a gente já levou para a geladeira. Gostei. 30 minutinhos. Isso, pode ser 30 minutos, 40, se tiver na potência máxima. Então sempre tem que ter esse cuidado. E não só no frango, mas qualquer outra receita que você for fazer, que for para bater tanto a cebola quanto a cebolinha, você tomar cuidado com isso. Por isso que a gente chora quando corta a cebola. É o gás da cebola. E o que você faz para você não chorar quando você corta a cebola? Não corta a cebola. Maravilhosa. Porque eu sempre falo aquela coisa de lavar, né? E eu lavo a cebola e tal, mas tem dia que eu não sei se a gente tá mais sensível, que sai umas gotinhas ali, dá uma sardedinha. Depende muito da safra da cebola. Quanto mais tempo tá quente, mais a cebola vai ficar ácida. Porque ela é raiz, né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso, mas não tem como. 10 anos de cozinha até hoje eu não aprendi. Até hoje. Diretor, tem uma dica, diretor? Qual que é? O que é, diretor?
Ele falou que ele coloca água na boca e corta a cebola, que daí ele não chora. Isso não deu certo comigo. Diretor, não conseguiu não. Eu vou tentar fazer essa em casa. Eu acho que a minha fé tem que ser aumentada. Boa, boa. Ó, daí aqui, depois que ela resfriou, eu vou fazer o processo. Lembra que eu já ensinei todas as vezes que eu venho aqui como empanar? A farinha de trigo, ela protege qualquer coisa que você for empanar. No caso, nosso bolinho, ela protege da gordura não entrar. Não ficar uma gordura, um bolinho oleoso. Quando você come, não fica crocante. Então, e o que faz isso evitar de ficar essa forma oleosa é a farinha de trigo, que ela protege na fritura. Você pode modelar da forma que você quiser. Se você tiver modelador em casa, de bichinho, de formato que for, e eu acho interessante também, sempre quando a gente vai fazer culinária, quando eu tinha meu irmão, que ele era menorzinho, que hoje tá gigante, eu chamava ele para participar, quando eu ia fazer bolo, essas coisas, para interagir e saber a importância do alimento, né? Sim. E eles começam a criar gosto, tem mais vontade de comer, Justamente. De experimentar coisas novas. Rafa, aqui você vai fritar, mas a gente pode assar ele também? Eu testei ele assado, ele não fica tão crocante. Mas pode assar ele sem estar empanado. Tá. Isso, daí tipo você só passa mesmo. Na farinha de trigo, faz tipo como se fosse almôndegas. Inclusive, essa receita é ótima para fazer almôndegas também. Ah, legal. Isso, você pode fazer ela recheada, tá? Ó, Gostei. Passei na farinha panko, na farinha de trigo, no ovo e na farinha panko. E agora no óleo quente, mas não tão quente. Uns 160 graus, 180. Vou fritar ele. O segredo da fritura é quando ela tá soltando essas bolinhas, é porque ainda tá fritando. Depois que parou as bolinhas, daí a gente continua, vira de um lado e vira do outro e ela tá pronta. Ah, então eu tenho que, a hora que parar a bolinha, que eu posso virar. Isso. Boa, tô gostando Tá? dessas dicas aí. Gostei. Vamos lá de novo. Ó, vou fazer um formatinho diferente pra você ver. Vou fazer agora a bolinha. Vamos trabalhar com a criançada. Vamos agora que todo mundo tem que ficar em casa, colocar a criançada pra trabalhar na cozinha. Exatamente. Pra fazer bagunça na cozinha. Já que vai fazer bagunça mesmo, vamos fazer uma bagunça gostosa. Uma bagunça boa. Isso, ó, vou fazer um formatinho diferente. O que acontece aqui também é se eu fizer redondinho e fizer ele muito grosso, ele não vai dar certo. Ele não vai fritar dentro, tá? Eu empanei em outros formatos. Gostei dessa ideia, viu, diretor? Da bolinha, tô bem olhando nas bolinhas. Gostei. Porque às vezes a gente é impaciente na cozinha, Rafa. Sim, cozinha é paciência. E a gente tem que ter paciência pra gente fazer melhor os alimentos, né? E uma coisa que eu não sabia era essa. E aqui também você pode ter a opção de rechear. Se caso você quiser colocar um queijo ou um tipo de legume dentro também, que eu acho interessante, já que nós vamos fazer para criançada, colocar eles, vamos colocar uma cenourinha para ficar colorido, vamos colocar um brócolis, trabalhar com isso, né? Boa. E a gente pode congelar? Podemos. Vou ensinar para vocês a congelar ele. O congelar a gente vai empanar da mesma forma, tá? Ó, tô passando na farinha de trigo, no ovo. O interessante é que quando nós vamos congelar, a gente congela ele dessa mesma forma empanado, daí vai congelando um por vez para não ficar um grudado no outro, né? E depois, quando for fritar, colocar ele apenas meia horinha, uns 40 minutos antes de fritar, descongelar ele. Ah, na geladeira mesmo? Isso. Ou posso tirar só? Você pode, depende, tem pessoas que gostam de fritar na fritadeira elétrica. A fritadeira elétrica a gente pode medir a temperatura e o tempo dela, então fica mais prático, né? Então sempre se eu for fritar, pra quem é de casa sozinho, tira à noite. Daí quando você for fritar vai dar certinho. Legal, gostei da ideia. E tem um detalhe, um segredinho muito legal. É fritura. É fritura, Não tem como é ficar só isso. ruim. E realmente a crocância é outra, né? Ó. Já tá ficando bem crocantezinho. Já tá mesmo. dourando, tem que tomar bastante cuidado, tá? Principalmente na hora da fritura, pra não ter risco de se machucar.
Ele não estoura, não tem problema. E se for rechear ele com queijo, fechar bem para não ter risco do queijo derreter e começar abrir, a estourar. Verdade. Ó, esse já tá bom. Já temos Que dois graça. prontinhos. E se eu congelar, eu posso guardar ele por quanto tempo, Rafa? Toda vez que é produto congelado que a gente faz e ele mantém congelado, ele dura até 6 meses. Bastante tempo. Bastante tempo. Só que eu indico um mês, porque pode pegar umidade. Suponhamos que você esqueça uma geladeira desligada ou uma porta da geladeira aberta e perca a temperatura. O interessante sempre é a gente consumir em um mês. Fica um produtinho mais fresco, mais né? fresco, né? Isso aqui também é interessante para quem quiser vender. Você pode vender os pacotinhos já congelados para as pessoas. É isso que eu uma pensei. segunda renda, É uma boa. né? Que não é uma receita cara, né? A gente Não, pode vender super bem. barata. Que é o que você gasta pouquinho aí de frango, dá pra fazer bastante. Rende quanto mais ou menos, Rafa? Nossa, esse aqui que eu fiz, ele rendeu 20 unidades. Olha, essa receita. bastante. 20, e ele tá grandão. É a gente grande. pode fazer menorzinho, de Menor. repente. Sempre pesar quando você for entregar para o cliente, fazer ele pesadinho para manter o padrão, de uma forma que fique corretinha a pesagem e os formatos. Você empana e pronto, só vender Gostei. uma grana extra. E nós temos um molho também. Boa! Antes eu vou te fazer uma pergunta. Tem a Elisane de Salvador, mandou mensagem aqui e tá perguntando se a gente pode usar a farinha integral. Podemos, não tem problema nenhum. O que a farinha integral faz, diferente da farinha de trigo branca, é que ela adquire mais umidade. Então, a quantidade de farinha branca que eu iria usar aqui seria menos de farinha integral. Essa é a única diferença. E o sabor, eu particularmente prefiro mais com farinha integral. Olha, gostei da pergunta aí. Que bom, não precisa fazer a mistura nada. Eu posso usar só a farinha integral mesmo, Só né? a farinha integral. Boa, gostei. Vamos para o nosso molho de mostarda. 10 colheres de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de mel, 2 colheres de sopa de molho inglês, 3 pitadas de sal, 4 colheres de sopa de vinagre. Um molhozinho simples, mas se você quiser fazer com outro tipo de molho ou não quiser fazer com molho, tudo bem. É só pra gente fazer um diferencial e eu acho que um molho de mostarda difere também. Fica tão gostoso, né? Isso. Se você quiser fazer também com um aioli, que é fazer uma maionese caseira de ervas também fica muito bom. Ai, que delícia, bom. Ou comer só ele puro também é maravilhoso. Tá ótimo. Ó, vou servir pra você e espero que você goste. Isso. Adorei essa receita, achei rápida, né? Muito legal, bem o que você falou mesmo, pra fazer em casa com as crianças, pra eles entenderem um pouquinho sobre os alimentos. E ó, arrasou. E olha a crocância. Então, achei demais. Vou jogar um molhinho, vou pegar uma colherzinha aqui. É interessante também pensarmos, sempre quando for para vender ele, tentar vender também com um molhozinho. Suponhamos esse molho de mostarda, você pode criar um segundo molho e já vender ele para o cliente fritar e a gente usar um molho para uma forma de agradar o cliente, de ter um produto diferente. E aí você pode ficar especialista em molho, que toda vez as pessoas vão pedir o molho. De repente você começa a cobrar a parte. Justamente. Não é? Leva na primeira compra, suponhamos que você pode dar esse de brinde e depois vender. Daí você vai ficar especialista, o povo vai adorar o seu molhinho, aí você começa a vender a parte. Olha, ele fica recheudão. Gostei. Pode fazer também, para quem não encontrar panko, pode fazer ele com farinha de mandioca ou farinha de milho. Arrasou? Nossa, você arrasou demais. É surpreendente, não? Nossa. Que delícia. Rafa, é delicioso. Ele fica muito crocante por fora. Fica. Por dentro ele é macio, mas é saboroso. Não é nuggets? Não, que a gente compra, é melhor que nuggets. É muito melhor do que nuggets, porque você sente o sabor do alimento. É outra coisa. Eu adorei. Ai, que bom que gostou. Adorei. Você de casa faça. Você vai entender o que eu tô te dizendo? Realmente é surpreendente o sabor, porque são ingredientes tão simples e quando nós vamos misturar,
realmente fica um tempero de um frango bem temperadinho. Bem temperadinho. E o segredo é o frango misturado, batido no liquidificador com todos os ingredientes. Isso dá um tchan diferente no E esse no molhinho, crocante. ó, gran finale. Eu adorei. Vocês já viram que eu comi metade aqui, né?